Salve, salve, galera que tá aqui com a gente no Sellers Cast em mais um episódio dessa nossa saga aí de conhecer pessoas legais que estão nesse canal de vendas, canal de distribuição, da indústria, tanto em trade quanto no front, quanto na gestão. Então hoje não é diferente disso. Eu tô com um convidado que eu vou apresentar para vocês. Fera, conhece bastante aí de vários segmentos, vários canais, inclusive, de vendas. Né? Mas assim, para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é César Duro, sou CEO da Sellers, e aqui no Sellers Cast a gente fala sobre trade promotion, a gente fala sobre gestão de vendas, gestão de trade marketing, execução, enfim, tudo que permeia esse mundo complexo que é fazer venda hoje em dia na prática, gerando resultado, gerando lucratividade, gerando eficiência e falando, né, permeando tudo isso de execução comercial. Então, vem com a gente que esse é o pano de fundo desse papo que hoje traz o João Malgarim, né, cracaço, que a gente se conhece há bastante tempo. O João está à frente de 3 operações do canal de distribuição, né, Romaju, Distribom Comercial de Alimentos AC. E, cara, vamos falar, obviamente, de canal de distribuição. Vamos falar desse mundo todo aí que é simples, né, João? Tocar esse negócio deve ser tranquilíssimo, né? Muito. Vai lá, João, te apresenta para quem tá aí. Prazer, meu nome é João Otávio Malgarim. Como o César comentou, eu estou à frente aí da distribuição de 3 operações, né, de distribuição, fazendo a gestão de negócios em si. E a gestão de negócios ela é um todo de todas as operações. Então, não somente na área comercial, mas também no apoio do financeiro, no apoio do administrativo. Mas a gestão de negócios ela é muito focada também no comercial, né? E toda a operação, toda a distribuição, e acredito hoje que todos os negócios vendas, todos são vendedores, seja no podcast, seja no Instagram, seja no YouTube. A vida é uma venda, né? Então, a gestão ela também tem que ser uma venda. Eu tenho que vender o meu trabalho, as minhas ações, para as pessoas que estão ao meu lado, para as pessoas que vão ser nossos parceiros. Então, vendas é um negócio que veio desde criança, veio da família e é algo que não vai sair da gente, né? Venda tá na veia. Muito. Cara, falando assim, gestão de negócios, né? A gente tá falando aqui de um canal de distribuição, tem muita gente que está nos acompanhando que entende, né, desse canal, e tem gente que está tateando, que está querendo entender um pouquinho mais, assim. Quando a gente fala de gestão de negócio do canal de distribuição, eu imagino que está falando não só da parte de execução de vendas, mas também deve estar falando aí sobre a questão do contrato, dos contatos com os fornecedores, né, do planejamento junto com os fornecedores, planejamento não só de vendas, mas como de compra, né, estoque e tudo mais. Cara, me dá um overview assim, sobre as responsabilidades que, né, da tua cadeia de gestão de negócio no distribuidor tu acaba operando aí. Sim, hoje, numa cadeia do negócio, a minha função em si é criar a abertura dos canais entre a indústria, entre os nossos parceiros, entre a nossa equipe interna e externa de vendas e de gestão do negócio em si. Então, essa questão de conversar com os parceiros fornecedores é um canal que todo dia a gente tem que renovar, porque as indústrias têm essa renovação de cadeiras, de pessoas lidando no negócio, então nós temos todo dia estar em contato. De estratégias também, né? De estratégia, sim. E também os nossos parceiros. Todo dia a gente busca novos parceiros, né? A gente não pode ficar sempre no mesmo lugar. A venda, o negócio em si é uma evolução, né, constante, né? Eu costumo falar que a água do rio não passa no mesmo lugar 2 vezes, então nós temos que todo dia estar se renovando, todo dia buscando novos conhecimentos para ter essa abertura com todos os canais. E a venda ela é importante, ela é o resultado do negócio, mas a compra ela é mais importante ainda. Né? Por isso que eu acho que o vendedor ele não tem que se preocupar em vender o produto, ele tem que se preocupar com quem está comprando o produto, que ele vai ter o resultado da venda. Se a gente se preocupar com a compra do negócio, aí quando você está vendendo, se preocupar com as dores de quem está comprando, o resultado final da venda vai acontecer. Então, essa questão de compra é algo importante na gestão do negócio de distribuição, porque não é simplesmente chegar na indústria e comprar. É entender o que a indústria quer, aonde ela vai chegar, o que eu preciso ter dentro da minha distribuidora para poder oferecer aos nossos parceiros um bom negócio e aí sim ter um resultado final de compra e venda de gestão de distribuição, né? Porque hoje, como você diz, às vezes não conhecem o que é um distribuidor. E muitas das vezes, César, a própria indústria não entende o canal de distribuição.
Isso é uma dor muito grande para a gente na distribuição. Acha que é simplesmente fabricar o produto, deixa lá no distribuidor e ele vai vender, seja o que Deus quiser, né, que a gente fala. Não é bem assim, né? Hoje eu entendo que um produto ele só tem um resultado final quando ele chega no consumidor final. Então não adianta eu produzir o melhor produto do mundo e não ter para quem vender. Então, e eu não ter quem vai levar esse produto para o ponto final, para o cliente final, para o consumidor final. Então, hoje o canal de distribuição não é um cliente da indústria, ele é um parceiro, ele é uma extensão forte da indústria que vai levar os produtos dela onde ela não consegue chegar. Então, isso é algo importante para quê? Para que a indústria entenda que ela não tem que somente vender o produto para o distribuidor, ela tem que acompanhar, tem que estar perto do distribuidor, perto das estratégias do negócio do distribuidor e, além disso, junto com os parceiros do distribuidor. Eu costumo falar que eu não tenho clientes também, tenho parceiros do negócio. Não adianta o distribuidor também chegar onde ele quer, no cliente dele, no parceiro dele ali, e vender um produto, e esse produto ficar parado no PDV. O resultado não foi atingido. O resultado só é atingido quando o consumidor final utiliza esse produto. Então, isso é algo que o distribuidor também é uma dor antiga. Isso, às vezes, tem alguns distribuidores que acabam não entendendo também. Não conseguem completar esse ciclo de negócio, né? Ele acha que também é só vender o produto dele para o PDV e deixar lá no PDV. Então, isso é um cuidado que nós, nas nossas distribuições aqui, temos que ter, que é cuidar do PDV. Então, não é só vender, não é só distribuir o produto e chegar lá. Nós temos que deixar ele bem posicionado, estrategicamente ali no cliente, ajudar o cliente a ter esse acesso às informações, a propaganda do produto, entender quais são as necessidades dele ali para que o consumidor, quem é o cliente final ali que realmente vai comprar e utilizar o produto, saiba o que está comprando. Cara, tu sabe que tu falou, trouxe muita riqueza nessa tua fala, cara. E uma das coisas o link que eu fiz aqui enquanto tava falando, né, sobre o entendimento, né? Entendimento dos papéis, tá? E a gente está falando aqui de um canal de venda B2B, então a gente tem interesses em comuns, né? Por exemplo, a indústria tem o interesse de fazer o faturamento dela, obviamente, né? E parte dessa missão acontece ao vender para o seu parceiro distribuidor, né? E claro que a distribuidora tem o seu objetivo final de bater as suas metas de faturamento revendendo para o seu parceiro, cliente varejista lá na ponta e tal. E assim, a gente forma uma cadeia puxada por esse cara que tu falou, que é o consumidor, que é onde acaba a questão. Entretanto, por mais que esse seja um desenho macro e simplista do processo, a gente tem que entender o interesse de cada um. Quando tu fala assim, cara... tem que entender a dor de quem compra, né? E é justamente a indústria entender qual é a expectativa que o distribuidor tem na compra. E, cara, vamos lá, tem algumas expectativas como ter um estoque saudável, ter uma cobertura saudável de estoque, porque produto parado e dinheiro parado, e dinheiro em tempos de inflação não é legal ficar parado. Não. Né? E da mesma forma, o varejista tem essa visão, né, cara? Então, assim... Como é que a gente equaliza isso? Porque aí a gente começa a entender um pouco mais do grau de complexidade desse jogo inteiro, né? Sim, a intenção é o days on hand, né? Que a gente fala do estoque. Uhum. Nós temos que ter É complexo, né? Porque você tem que ter o teu estoque bem abastecido. Né? O distribuidor que não tem estoque, ele não é distribuidor. Perfeito. Ele tem que ter estoque. Perfeito. Essa é a função da distribuição. Perfeito. Tá? A indústria tem que ter estoque. Ela tem que suprir a necessidade do parceiro distribuidor. Uhum. Né? Então, eu acredito que alguns pontos estratégicos da indústria, ela tem que ter ali seu estoque para poder, numa necessidade, estar abastecendo o distribuidor para não deixar faltar lá na ponta. Uhum. Né? E isso entra no que você diz, da inflação. Então, quanto tempo a gente tem de estoque? Quanto tempo a gente tem de retorno desse investimento? Quanto tempo a gente tem de pagamento entre essas cadeias? Uhum. Né? Isso tem que ser bem analisado lá na primeira ponta. Como a gente fala, é de baixo para cima. Uhum. Desculpa, de cima para baixo. Uhum. Então, cara, começo aqui. Uhum. Eu tenho que saber quanto eu vou ganhar aqui e quanto tempo eu vou receber esse produto. E lá embaixo a mesma coisa. Cara, quanto tempo eu vou ter que pagar esse produto, quanto tempo ele vai ficar parado aqui no ponto de venda
e quanto ele vai me retornar. O negócio em si, quem vai consumir o produto que não está pensando em valor. Uhum. Óbvio que ele pensa quanto Claro. ele vai pagar no produto, tudo mais, Claro. mas ele vai consumir o produto. Sim. Nessa cadeia, indústria, distribuidor e PDV, você tem aqui uma preocupação maior com a rentabilidade do negócio. Claro. E aí todos têm que ganhar. Claro. É isso que faz a economia girar, é isso que Claro. faz tudo acontecer. Claro. Mas quem está lá na ponta comprando o produto, ela vai ter o consumo dele. Então ela não está tão preocupada exatamente com rentabilidade de produto. Não. Então essa decisão de saber quanto tem que ter de estoque, prazo de pagamento, custo operacional financeiro do negócio, isso tem que vir lá de quem produz o produto. Fazendo os estudos de quanto tempo esse produto ele vai ficar armazenado, quanto tempo esse produto vai ficar no PDV, quanto tempo a gente tem de necessidade de tempo de produto parado. E aí sim você faz uma gestão completa do negócio de deixar os teus parceiros saudáveis. A gente conversou há um tempo, não adianta transferir estoque. Produzir, transferir para outra pessoa e ele que se vira. Distribuidor não é CD, né? Não é CD. Não é CD. E pode ser, pode ser, desde que ele seja recompensado por isso. Tá? Então, a indústria tem a necessidade de uma produção grande por algum evento de férias, a gente vê às vezes alguma fábrica que tem a necessidade de parar para uma manutenção, principalmente no canal alimentar ali, precisa fazer uma manutenção, limpeza de máquina e tudo mais. Preciso que vocês se armazenem um pouco mais nesse período. Ok, mas o que a gente vai ter, não digo de vantagem, tá? Mas o que eu vou ter de compensação para que isso não vire um prejuízo ou não vire um custo desnecessário. Exato. Porque, como eu disse, nós somos parceiros. O distribuidor tem que entender que ele é parceiro da indústria. Então, a gente tem que entender as dores da indústria também. Não adianta eu falar, você quer produzir a mais e quer armazenar comigo? Não, eu sei que isso vai acontecer. Eu quero ter um produto de qualidade para distribuir também. E para ter um produto de qualidade, eu tenho que aceitar. Tem que acontecer, por exemplo. Tem que aceitar isso. Então, isso é planejamento. Planejamento do negócio em si. Não adianta também chegar na semana que vem e falar, na outra semana eu vou parar, tem que dobrar agora. Não, cara, a indústria vai parar, tal dia, precisamos armazenar. Tudo que é planejado, bem desenhado, não vai ter complexidade no negócio. Legal, cara. E tem algumas outras variáveis aí, né, João, que assim, a gente fala muito em indicadores de faturamento e margem, né? Mas existem algumas questões também de eficiência para a rentabilização desse canal que tem a ver até mesmo com o preço médio, né? Sim. Por exemplo, hoje o distribuidor ele vê muito o preço médio embarcado, né? Quanto é que eu estou conseguindo embarcar com o metro cúbico que eu estou transportando e tal. Então, essa visão, né, de mix, né, de aumento de preço embarcado, como é que é hoje isso na visão das indústrias? Tu vê que todas as indústrias têm a mesma visão? Tu vê que tem algumas que estão mais sofisticando essa visão, trazendo já quase que essa assessoria via mix para o distribuidor e tem outras que ainda não. Como é que é isso hoje, João? Hoje a gente tem uma certa abertura quanto a isso, né? Eles entenderam que o custo operacional fica alto e hoje na distribuidora um dos maiores custos operacionais são a logística, né? Claro. Armazenamento e entrega dos produtos. Então, quanto mais produtos eu tenho dentro da mesma rota, melhor para aliviar o custo operacional do negócio. Então, você ter essa abertura de trabalhar com produtos similares, que você vai aproveitar o tempo, vai aproveitar a sua ida até o cliente para entrega para o seu parceiro comercial ali, menor esse custo operacional. Então, eles estão oferecendo novas parcerias. Talvez essa indústria ela não tenha esse produto, mas ela vai nos indicar um parceiro dela que vai ter um produto que linke com o que ela tem com a gente. Legal isso. Para que a gente possa estar oferecendo mais para o mesmo parceiro. Compondo uma solução, né? Mais soluções para o parceiro, para que a gente aproveite a ida até lá. Porque não é só a questão da entrega, tem a questão do vendedor também, que vai até esse ponto de venda para poder... então eventualmente tem um promotor, né? Um promotor, tudo mais. Então, isso ajuda muito a compensar o preço médio do produto, né? Porque daí você não está linkado somente a um produto, né? Você está linkado a um mix. Legal. Então, isso você pode também, a indústria pode criar mais mix dentro da própria
indústria, né? Com produtos similares ali. Por exemplo, uma indústria que tem um calçado fechado, ela cria uma bolsa junto que você vai entregar junto a bolsa e o calçado. Isso ajuda dentro do mesmo cliente a ter mais parcerias, a ter mais produtos, finaliza melhor o negócio, faz o ticket médio aumentar dessa entrega e o custo operacional para o produto chegar até ele é menor. Legal. Cara, outro paralelo assim, que eu acho que vem muito da tua fala, né? Tu falou bastante, desde o início me chamou a atenção que quando foi explicar o desenho ali, tu chamou já de cara a tua indústria, o teu fornecedor de parceiro, né? Tu já traz essa visão já embarcado na tua própria fala. E a gente também comentou, enfim, que muitas vezes a indústria ela não tem, né? Não todas, não vamos generalizar, mas assim, algumas indústrias não têm a visão às vezes de um distribuidor como um parceiro, né? Às vezes ele não tem essa clareza e tudo mais. Isso a gente vê também, né, João, que a gente está saindo de um mundo que ele era completamente transacional, né? Tu deu um exemplo aqui enquanto a gente estava no aquecimento aqui, contou um pouco da história do teu pai lá vendendo carro, né? Depois se quiser comentar, que era um cenário bem transacional e a gente está indo para um cenário completamente relacional agora, né? Então, essa visão de cadeia, de parceria, de equalização da relação, ela tá cada vez mais latente, né? Não que não fosse importante antes, mas hoje talvez seja mais exigido, né? Até para conseguir fazer negócio nesse canal complexo, né? Fala um pouquinho dessa visão, cara, dessa transformação das relações só da transação para a relação, assim. É muito assim, até nesse ponto do meu pai, a questão da venda simples, né? Claro. Eu, como meu pai, fui vendedor de carro também, trabalhei 10 anos no ramo automotivo, com lojas de seminovos, de 0 quilômetro, tive meu próprio negócio em si. Legal. Eu vendo desde pequeno, cara. Assim, nunca passei necessidade de falar assim, pô, preciso ir trabalhar desde pequeno, mas eu sempre gostei disso, sempre gostei. Então, eu de pequeno saía para vender jornal no semáforo, saía no bairro vendendo jornal, ia até o pessoal que publicava, né? Pegava Ribeirão, o jornal. isso? Não, isso em São João da Boa Vista. Legal. Eu nasci em Ribeirão Preto, mas morei a minha infância e uma parte da juventude em São João da Boa Vista, interior de São Paulo ali. Legal. Que é onde é uma das sedes das nossas distribuidoras hoje ali. E aí você sai vendendo, cara. Então, era simples, né? Você chegava com um produto, oferecia, pegava o dinheiro e ia para casa. Pô, e hoje você vê que até mesmo para vender o jornal não é mais assim, né? Esse jornal ele tem que estar bem posicionado. Talvez o jornal nem se venda hoje assim com essa facilidade, né? Tem quem goste, mas hoje tá ali no tablet, né? Tá ali no celular, tem todas as notícias. Twitter, às vezes. Pô, e o carro é a mesma coisa. Quando meu pai vendia, ele vendia para uma pessoa que chegava lá, conveniente, queria um carro, não sabia nem que carro queria, nem conhecia as oportunidades, as possibilidades de carro, e tinha o valor, falava o valor, tá certo, tá ok. Quando eu passei a vender carro, isso 2010, 2011, 12 ali, Sim. Desde 2005 eu vendi carro. Teu pai começou a vender carro em que ano? Só pra gente fazer um paralelo? Meu pai vendeu carro em 1980, né? Tá bom. Nasci em 85. Então 30 anos aí numa janela. E o consumidor chegava na loja com tudo pronto. Ele sabia qual carro ele queria, quanto valia esse carro que ele queria, quais eram as cores e os itens de acessório que tinha, que era item original do carro. Já sabia quanto o carro dele vale, quanto o carro dele poderia ser negociado. Então, você perde a margem de negociação sem dados. E isso é complexo. Para quem acha que vender é simples, aí você vai ter que mostrar realmente quais são as vantagens do negócio com você. E aí não entra só a questão de preço e valor. Aí você vai ter que ver qual é a necessidade mesmo desse consumidor. Se é esse carro, mostrar para ele que às vezes tem uma outra opção. Isso é negociação. Gerar valor na cabeça dele. Gerar valor na cabeça dele. E aí isso a gente cria com questão de dados. Mas só ter dados, todas as informações que tem, sem execução, sem entender realmente o negócio, não vai ter finalização do negócio, né? Então isso a gente vê que a indústria, ela tinha esse pensamento. Ela produzia um produto e vendia. Quando ela começa a crescer,
ela já não consegue mais produzir e vender. Você já tem que começar a criar setores dentro da própria indústria. O que ela faz é achar parceiros que vão fazer essa negociação para ela, enquanto ela pega o seu principal know-how, que é produzir, né? Ela vai focar em produção, em inovação, em novos produtos, em quantidade de produto, e esse parceiro dela, que somos nós distribuidores, vamos levar esse produto para a rua. Né? Então aí entra a questão que, quando ela vendia, era uma coisa. Quando o distribuidor começa a vender, o mercado muda e o seu grau de estrutura da indústria muda também. Então, não adianta ela também só produzir e achar que o cara vai vender facilmente. Então, ela tem que ir junto, tem que entender, tem que estudar o mercado, tem que fazer a validação do produto no mercado, para aí sim, junto com o distribuidor, agora nós vamos vender. Porque produzir um produto, teoricamente, se ela tem esse know-how, é mais tranquilo. Né? Fazer um produto diferente, uma cor diferente, um sabor diferente. Mas e aí, qual é a validação disso? Né? Porque daí não adianta você produzir e você não vai entregar. Qual o público, né? Então, e aí só dados, eu acho que dados hoje é o ouro de todos os negócios. Tá? Isso nós conversamos até anteriormente. Quem tem informação tem meio caminho andado. Mas aí tem que ir lá para a ponta. Tem que ir lá entender qual é realmente a validação desses dados na rua. Isso eu costumo falar que atrás de um computador, de um ar-condicionado, aceita tudo ali. Então, vamos entender por que isso não está acontecendo lá na ponta. Entender todo o negócio. E aí entra a complexidade da gestão de uma distribuição com produtos que você não consegue alterar a fórmula desse produto. O pessoal fala, eu te dei um produto bom, por que ele não vende? Cara, não é porque ele não vende, é porque alguém não está comprando. Vamos entender o porquê esse público não está comprando. E aí entra as informações, entra os dados, mas a visita lá no PDV, lá para entender por que essa pessoa não consumiu esse produto, aí entra a complexidade da distribuição. Para poder, junto com os nossos parceiros, que são a indústria e o PDV, entender qual é vamos dizer assim, o desejo desse consumidor final de não estar sendo atendido com esse produto lá. Então, isso é uma cadeia de parceria. Simplesmente produzir e passar para outro, uma hora vai acabar. Ou simplesmente eu achar legal e comprar e passar para outro, vai ficar nesse eu achei legal. Então, isso é entender a necessidade. Cada um tem a sua particularidade, mas, no geral, todos gostam de alguma coisa, vamos dizer assim, mais popular. Então, você tem validações durante a sua vida como criador, né? Ou até mesmo um novo empreendedor. Né? A gente acaba copiando algumas coisas que já se deram certo. Cria coisa nova? Cria. Né? Mas existem poucos Mark Zuckerberg da vida aí, né? Não é um negócio tão simples de criar um negócio do zero e todos vão querer. E até o próprio Mark Zuckerberg tinha uma outra rede social que ele acabou saindo dela ali também, né? Então, as validações, elas são importantíssimas para a cadeia de distribuição. E quando eu falo cadeia de distribuição, não são só os distribuidores. Fornecedor, fabricante, parceiro, PDV, para chegar no consumidor final. Porque isso é uma jornada, né, cara? Assim, a grande... Acho que na tua resposta, assim, né, a gente fala muito das relações, né? Mas muito falando da transação, né? Do tipo compra, venda, né? Agora, a relação da parceria como um todo, ela tem um cara no final dessa jornada que é o consumidor, que é o shopper lá na ponta, e todo mundo olhando para esse cara, né? Em parceria, tentando entender assim, cara, vai entrar um novo produto? Vai. Como é que está a disposição da seção na loja? Né? E tem concorrente lá? Tem. Como é que estão? Assim, tem espaço? Não sei. Tem que trocar mix? Não sei. Precisamos desenvolver essa categoria. Como? Porque muitas vezes, se a gente está focado na transação, o investimento de ponto extra, por exemplo, vira para curva A para fechar volume para entregar número. Se eu estou focado em desenvolver categoria, eu tenho que fazer um plano mais tático, né? Porque assim, eu preciso mudar o comportamento de consumo daquele item
para ele em algum momento virar relevante aos olhos do shopper e aos olhos do faturamento, da transação em si. Sim. E esse jogo é complexo pra caramba, né, cara? Sim, sim. Eu costumo até dizer assim, pô, muita gente pede exclusividade, eu quero ter só esse produto. Cara, você tem que ter a validação do teu produto. Não adianta eu vou ter só esse produto dentro do PDV ali. E se o shopper está acostumado com outro, como é que a gente vai validar isso? Né? Então você tem que dar a opção para ele e ganhar nessa opção. Né? Não adianta a gente falar, pô, em concorrente. Concorrente está aí, a gente tem que saber fazer. Concorrente é bom. É bom, cara. É bom. Ele vai te dar o parâmetro, ele vai te dar o que você tem que melhorar. Né? E como a gente falou de evolução, se nós não evoluímos, vamos ficar parados no mesmo lugar há quanto tempo? E aí vai chegar alguém com uma inovação. Então, se tem duas pessoas competindo ali, isso é bom para os dois e é bom para o consumidor final. E é isso que nós queremos. Não adianta eu distribuir um produto que o consumidor final vai falar mal ou não vai haver a recompra do produto. Né? Então, isso é algo que o concorrente ele faz nós crescermos. Né? Então, eu digo até para outros distribuidores, a nossa distribuidora está de portas abertas para receber quem quiser, para saber o que eu faço. A gente não tem esse negócio de, não vou falar o que eu faço, é segredo industrial, né, da indústria, é o segredo de distribuição. Cara, eu preciso ouvir o que o outro distribuidor faz para eu poder melhorar. E também, e muitas das vezes, a gente ensina falando. Aprende falando, aprende ensinando. Eu digo que quando eu começo a conversar de negócio e eu vou falando do meu negócio, tem hora que eu penso, pô, mas será que o meu negócio tá tão bom assim? Eu acho que dá para melhorar, porque vai refletindo ao mesmo tempo, né? Vai refletindo sobre o negócio. Então, isso quando eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura da Disney e tudo, a gente perguntou, pô, a Disney, como fica em Orlando ali? Você tem a Universal Studios do lado, competição. Cara, a gente quer que a Universal tenha sucesso para que todas as pessoas possam vir e desfrutar dos dois empreendimentos. Então, a gente divide conhecimento. Gera tráfego, né? Pô, a segurança. A Disney passa muita segurança para quem utiliza os parques e ela vende essa segurança, ela não vende, ela divide essa informação com a Universal. Para quê? Porque os parques da Universal têm que ter segurança também. As pessoas têm que querer consumir um parque de diversão para poder consumir os dois. Então, os dois crescem juntos. Então, o concorrente, ele cresce junto. Isso vai... Quanto mais pessoas querem esse produto, você não vai conseguir atender todo mundo. É difícil ser 100% de share de mercado. Então, você tem que ter aquele cara ali que vai falar, eu tô aqui. Se você não melhorar, eu vou te passar. Então, e se você tá atrás... Você pega, o cara é o líder. O que ele está fazendo de diferente que eu não estou fazendo e eu preciso fazer? Então eu vou atrás dele. Então os dois vão se puxando. Os dois vão puxando a melhora do produto, a melhora da execução, a melhora do PDV, a melhora de um ponto extra. No supermercado o cara coloca lá o ponto extra de um produto que está ali na mesma categoria que o nosso, deu resultado. Por que eu não aumento o PDV nosso desse tipo de produto? Então ele vai me puxar junto. Então a gente trabalhar junto, deixar organizado, isso é algo que faz a diferença no fim da linha ali, né? Cara, o legal assim falar desse ponto da concorrência, né? Existe uma visão meio míope sobre a concorrência, daquela visão onde o concorrente é o inimigo. Sim. Né? Só que na verdade a concorrência, além de fazer isso tudo que tu acabou de mencionar, ela gera um ativo para aquele microsetor que é a comunicação. Porque, cara, se tem um cara só comunicando uma determinada linha de produto ou solução, ele vai ter menos força e vai ter menos alcance do que se tiver 2, 3 falando do mesmo mercado. Ou seja, se tem mais concorrente, tem mais comunicação e tem mais consciência de consumo. Tem mais gente prestando atenção naquela categoria, né? Exato. Então a categoria ela aumenta, ela ganha quando a concorrência está aí. E o teu exemplo, cara, que até depois eu quero entrar um pouco nesse assunto contigo, mas o exemplo de entender quem são os teus concorrentes, que não necessariamente são os diretos. Porque, por exemplo, o teu exemplo
da Disney e da Universal é o mesmo que o seguinte: eles entenderam que um concorrente deles não é um ou outro, o concorrente deles é Paris. Sim. Nova York. Nova York. Né? Uma outra diversão, Las Vegas, né? Mais para os adultos. Esses são os concorrentes. Sim. Né? Se eu tiver os dois gritando, chamando atenção para cá, porra, aumenta o mercado ali local. Sim, sim. Né? Enfim, cara, vamos sair um pouquinho dessa questão do canal, depois a gente volta. Mas, cara, queria que tu compartilhasse um pouquinho aí. Teve na Disney, teve uma experiência muito legal aí, né? A gente já falou a respeito. Teve em Dubai também, né? Numa outra imersão bem legal. Conta um pouquinho, cara, dessas duas imersões aí pra gente. Cara, eu gosto muito dessa questão do aprendizado constante, né? Eu aprendi a evoluir com o aprendizado. E isso eu acho que todos têm que buscar. Não adianta a gente achar que a gente está numa posição de liderança, uma posição... eu conheço tudo, eu sei tudo. Isso não existe. Sempre vai ter algo que você não sabe. Então, aprender, conhecer, ter essa fórmula de aprendizado de imersão é algo que me encanta muito. E conhecer nova cultura, novos jeitos de se fazer o negócio. Pô, João, você trabalha com distribuição, você foi para a Disney, o que você vai tirar da Disney dentro de um canal de distribuição? Cara, um dos maiores líderes de todos os tempos foi o Walt Disney. Se você pegar o que esse cara fez, não é questão da imaginação, não é questão de um parque de diversão. Ele conseguiu conquistar pessoas através das ideias dele. E tirar essa ideia do papel não foi ele que fez, foram outras pessoas. Então, a questão de cultura, visão, missão, valores, isso é algo que eu aprendi na Disney e consegui trazer para dentro das distribuições. Então, essa questão da Disney, ela é formidável. O encantamento dos clientes é o ponto final. É o que nós estamos falando aqui do produto chegar até o ponto final. Então, qual é o ponto final da Disney? É o encantamento dos clientes. Mas até chegar ali, tem liderança, tem organização, tem cuidado com higiene, com limpeza, com o próprio colaborador, né? Então, tem vários pontos até chegar no encantamento do cliente, né? E aí, essa imersão, a gente fica uma semana toda focada em entender o que esses caras fazem de diferente. Então, essa imersão na Disney, que foi em Orlando, né? A gente conheceu um pouco da estrutura da Harley Davidson, da Apple, do Whole Foods, que aí entra um pouco no meu canal de varejo aqui, de alimentar, né? Dos supermercados. E o pessoal tem... Aí fala, pô, o Whole Foods é um supermercado saudável. Cara, tem uma parte saudável lá dentro, mas tem outras partes, né? E dentro, assim, do Whole Foods... Muita gente no Brasil não acredita no supermercado, mas o cross-merchandise ali, o cross da tira ali, dentro do Whole Foods é praticamente todos os corredores. E aqui a gente tem uma dificuldade do cara falar, mas vai sujar. Cara, você está dando a oportunidade de uma venda de impulso, né? Linkando produtos ali dentro. Né? Isso Entregando uma solução para o consumidor. É mais fácil, você facilita, ele não tem que ficar procurando esse produto dentro do mercado. E às vezes ele não lembra que ele necessita desse produto. Mas a hora que ele vê ali pendurado junto, vou dar um exemplo do nosso canal, que é na venda de chinelos, né? A Grendene tem ali a sua Ipanema Baby. Então, quando eu coloco essa tira de cross com o chinelinho da Ipanema Baby do lado das fraldas, né? A mãe que foi comprar uma fralda vai falar, olha, tem aqui um chinelinho, vou levar. Agora, se esse chinelinho tá lá no expositor, como geralmente fica, ela tem que agachar, às vezes com o bebê no colo, é mais complexo. Isso o Whole Foods tem muito. Ou sem dormir à noite cansado, só querendo que lá pegar as coisas e ir embora. Ir embora, tá? A necessidade dela é a fralda, não é o chinelo. Exato. Não, mas a gente tá ali para mostrar para ela, tô aqui. Levanta a mão e tô aqui. E aí, no último ano, eu acabei indo para Dubai, entender também o que esses caras fizeram de diferente. É uma outra pegada, né? É outro. É outra mundo, esfera, né? É outro mundo. E vai para uma questão de cultura também, né? A cultura americana é o consumismo... Sim. Ferrenho ali, né? Sim. Você tá ali para consumir, você tá ali para... Né, os teus pacotes vão... Você vai comprar uma camiseta, você tem que comprar 3, 4 camisetas da mesma cor para ter a vantagem do preço e tudo mais. Volume, né? E aí entra um pouco a distribuição também, né? Já nos Emirados, aí entra a qualidade, entra a exclusividade, a experiência, né? E assim, cara, aquilo era um deserto há 20 anos atrás. E hoje, estruturalmente, é algo que... me encantou de uma maneira que você fala, não é possível isso acontecer.
E por que isso aconteceu? Né? E a frase do Sheik é: construa que eles virão. Então, a gente estava falando de investimento, do negócio. Cara, você acredita nisso? Acredito. Então, investe. Que se você investir, você vai ter retorno. Você tem que acreditar. Tem que trabalhar para isso. Não adianta também, eu acredito, mas eu não vou deixar aqui. Né? Então, você pode até deixar, descansar, pensar melhor no negócio, mas se você acredita e tem a possibilidade de executar, executa. Né? Então, a estrutura física de Dubai é algo impressionante. Impressionante. De chegar lá, olhar e falar, você tem aquele negócio, acredito vendo? Você vai ver e não vai acreditar. Você vai falar, um prédio ali, 180 e poucos andares de altura. Cara, estão construindo outro que vai dar 1 quilômetro de altura. Cara, construir uma ilha e faz um hotel em cima da ilha. Pô, pra que isso, né? Aí o pessoal falou, eu fui no shopping, no Dubai Mall. Eu só de pensar sobre isso, eu ia falar, pra que isso aí, cara? Pra que essa ignorância? Vamos ficar no segundo, terceiro andar, tá bom. É animal, cara. É animal. E assim, o shopping, o Dubai Mall, a gente conheceu a estrutura porque é o maior shopping do mundo, com mais de 200 lojas, 20 mil vagas de estacionamento. Aí, a minha pergunta foi, hoje em dia, e até mesmo lá, eu como turista, utilizei o táxi, o Uber. Para que 20 mil vagas de estacionamento? Porque os nossos clientes não podem perder tempo escolhendo vaga. Ele tem que perder tempo escolhendo produtos nas lojas. Então, independente se vai ocupar as 20 mil vagas ou não, você vai chegar e vai ter uma vaga para você. Então, é algo que eles pensam à frente. Eles não querem um negócio que daqui a pouco, para aí, vamos fechar um lote, vamos ter que comprar um outro terreno e construir mais um estacionamento porque está superlotando o estacionamento. Não, já está lá. Se eles enxergarem que vão ter 80% da capacidade ocupada diariamente ali, eles vão aumentar antes de dar 100% de ocupação. E nós vemos hoje no Brasil que a gente espera 120. transbordar. Vamos esperar transbordar o copo, aí eu coloco na jarra. Lá não, a jarra está lá. Vamos encher essa jarra. E eles acreditam que vão encher e enche a jarra. O Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo hoje, vai perder esse posto a hora que o novo tiver conhecido. Tem 30 mil pessoas diariamente dentro de um prédio. Cara, pra que tudo isso? Porque tem gente. E porque as pessoas vão. Então, se a gente tivesse pensado em esperar as pessoas virem para depois construir, eles não voltariam. Então, o que eu trouxe de entendimento de Dubai é muito isso. Não adianta eu esperar o negócio acontecer para evoluir. Vamos evoluir, que aí vai acontecer. Porque às vezes naquele momento que você trouxe uma solução para o cliente, mas essa solução estava no limite, talvez esse cliente não volte a te procurar. Mas se você entregou tudo que tinha para ele e sobrou um pouco e ele vai buscar mais alguma coisa com você, você vai ter mais para entregar para ele. E é isso que a gente tenta trazer dentro das distribuições hoje. Se eu tenho, por exemplo, na C Alimentos, o nosso foco é produtos congelados, né? Então, o pão congelado, pronto ali. A gente foi criando mix em volta para o pessoal de hamburgueria, para o pessoal de lanchonete, o bacon, o hambúrguer. Cara, o que eu tenho a mais por isso? Cara, eu tenho uma mandioca congelada. Uma hamburgueria, cara, cria uma porção. Eu tô dando mais solução para ele. Mas você tem esse consumidor? Não tenho, mas eu tô dando essa opção para ele. Perfeito. Se ele precisar, eu vou estar ali para atendê-lo. Tá pensando no negócio do cara. Entendeu? Então, faz uma porção de mandioca frita, né? Já tem porção de batata frita? Todo mundo tem. Vamos fazer uma porção de mandioca frita no negócio, né? Vamos fazer uma porção de polenta, alguma coisa assim. Mas eu não tenho necessidade de comprar isso agora. Não, eu sei que não, mas eu tenho para te atender. Pensa. Eu acho que você vai incrementar o seu cardápio, você vai trazer mais pessoas para o seu ambiente e eu tô aqui para te atender. É o que a gente fala do pão maior e o pão para criança. Cara, às vezes o pai não vai numa hamburgueria comer porque o lanche lá, que ele vai comprar 2 lanches com valor X, e o filho dele vai comer metade, a esposa às vezes vai comer metade do hambúrguer e não vai conseguir comer todo esse lanche ali. Então faz um lanche menor. Você está dando uma opção para essas pessoas. Né? E às vezes não é que ele não gostou do lanche e não volta mais, ele vai pensar no bolso. Claro. Eu vou lá consumir um produto e vou pagar
Depois nem 50 come reais tudo, e não metade come. vai fora. Então é melhor ele consumir e te pagar menos agora, mas consumir sempre, Com recorrência. com recorrência. Então isso que muitas das vezes o distribuidor, um representante de vendas, às vezes não pensa muito. Isso é algo que nós, por exemplo, trabalhando com CLT, todos os nossos vendedores, tudo CLT, não é porque eu não acredito em representante, mas às vezes o representante está focado naquele momento, naquele mês. E eu tenho que dar tranquilidade para a pessoa que trabalha conosco para que ela pense no mês que vem, para que ela pense no próximo semestre, para que ela pense no próximo ano. A gente precisa criar recorrência. Precisa estar sempre no negócio. Então, o que é isso? É pensar à frente. A gente precisa pensar à frente. Eu tive em Dubai, eles estão 20 anos à frente de nós aqui. Mínimo. Pelo menos, né? Mínimo. E você acredita que chegaria lá? Acredito. Acredito que o brasileiro tem muito mais capacidade do que um árabe. Tô menosprezando os países, nada disso. Mas eu acredito que o brasileiro tem força, porque a gente sobrevive a muita coisa. Uhum. Como eles também sobreviveram, como eles fazem acontecer. Porque se eles fazem, por que nós não podemos fazer? O brasileiro é muito criativo também. Muito. Então, assim, essa parceria, e eu vi uma parceria muito grande entre o brasileiro e o árabe. Cara, vamos aproveitar. É o que nós estávamos falando de concorrência. Não é nosso concorrente, não é um outro país, é nosso concorrente, não é que Dubai. Cara, o que esses caras fizeram? Vamos fazer. Pô, é fácil falar, João. Falar é fácil. Mas se nós falarmos e não executarmos, aí ficou fácil mesmo. Uhum. Então vamos executar, vamos tentar fazer algo diferente, tentar pensar mais à frente. Vá para lá, entenda o que aconteceu lá, ou estude daqui. Hoje a internet dá a possibilidade para a gente entender tudo o que aconteceu lá. Né? Então, assim, eu acredito que o Brasil tem uma condição muito boa de terra, de estrutura, Cara, dá para fazer. Natural, muita riqueza natural. Muito. E esses caras construíram do nada, No deserto. no meio do deserto. Né? A água tá lá, você toma água normal. Cara, então assim, vamos aprender com eles. Né? Vamos aprender com o americano, ou qualquer outro país, né? Vamos entender o que esses caras fazem. Então, quando eu vou fazer uma imersão dessa, é exatamente para pegar o que esses caras fizeram de diferente. Dá para fazer no meu negócio? Dá. Do mesmo jeito? Não. Talvez não do mesmo jeito, talvez não na mesma escala. Mas dá para aproveitar o que eles fizeram de diferente, o que eles fizeram a mais do negócio em si. Né? Então, isso é impressionante. Né? E aí entra aqueles preconceitos de negócio, eu não acredito nesse produto, não, lá no mundo árabe é muito fechado. Cara, eu não me senti nada fechado. Óbvio. Tem as suas regras, tem as suas leis. Você está no país, você tem que cumprir do mesmo jeito que deveria ser cumprido aqui. Você tem regras, você tem leis, você cumpre aqui. Mas eu não me senti nada preso, nada travado num lugar. Né? A segurança é impressionante. Então, isso é algo que a gente tenta trazer para cá. Eles confiam nas pessoas. Não tem necessidade de ter polícia 24 horas na rua trazendo, porque eles sabem que as pessoas vão cumprir as regras, vão cumprir o que está escrito lá. Por que eu não ter isso dentro da minha empresa? Por que eu não ter bem definido quais são as regras de dentro da empresa e não ter que ter uma pessoa 24 horas olhando se as pessoas estão cumprindo essa regra? Então vamos fazer as pessoas acreditarem na nossa visão, e aí os sheiks de Dubai, de Abu Dhabi, eles fazem muito bem isso ali, dos Emirados em si, das pessoas acreditarem neles. Então o papel do líder, do gestor de negócios, ou de um proprietário da empresa, de um gerente, o que quer que seja, é fazer com que a equipe acredite neles. A equipe acreditando, você deixando bem claro quais são as regras, eles estão livres para fazer o negócio acontecer. E aí você vai se preocupar com o quê? Com o futuro. Não ficar preocupado com o que está acontecendo nesse momento e no problema que passou. Passou. Vamos para o próximo. Eu costumo dizer que errar, tudo bem, vamos entender o que a gente errou, não vamos repetir o erro. Mas vamos criar solução também. Não adianta eu errar, falar, errei. O que eu vou fazer de diferente para frente disso? É pensar à frente. E aí esse pessoal estão pensando muito à frente. Nós temos que começar a aprender a fazer isso também. Cara, deixa eu fazer 2 links com a tua fala, tá? Acho que são dois assuntos que eu tirei da tua fala, que é o seguinte. Um deles, tu falou tanto na Disney quanto em Dubai, tu tocou no termo cultura, né? E depois tu tocou nas questões das definições de regras, né? E
e talvez eu até traduza isso como uma melhoria ou uma ampliação da objetividade da expectativa, né? Tirar um pouco da subjetividade, porque quando a gente fala em vendas, principalmente, quem é o meu melhor vendedor, quem é o meu melhor cliente, às vezes é muito subjetivo, né? E quando tu define algumas regras, tu traz um pouco mais de objetivo e aí as pessoas conseguem entender o que elas de fato precisam fazer e acabam indo atrás. Vamos por partes, assim. Primeiro, cultura. Cara, hoje, depois dessas imersões e tal, que tu entendeu a força, o poder de uma cultura forte e tal, como isso se aplicou hoje dentro das distribuições? Assim, hoje mudou alguma coisa? Sim, sim. E aí entra a história, né? Como disse até Dubai, a história de Dubai, a criação, os momentos, forjaram um povo forte que obedecem às regras, porque sabem que se eles fizerem aquilo, o resultado vai acontecer. Né? Então, quando eu trago isso para dentro das distribuidoras, é o seguinte: olha, a história nossa é essa. Foi criada assim, não é um negócio que caiu do céu, como nenhum negócio cai. Os caras falam, pô, herdeiro, ou pegou um negócio pronto. Tudo bem, mas para isso acontecer, alguém fez do zero. Uhum. Né? E essa pessoa que talvez pegou o negócio pronto teve que se preparar para estar com o negócio pronto ali também, entendendo que foi criado antes dele assumir esse negócio. Né? Então, quando você cria a cultura, você identifica quais são os objetivos, quais são a ética do negócio, o que foi feito para ser criado. É óbvio que foi feito não dá para repetir hoje, né? Que nós estamos falando de uma evolução de tempo, né? O grupo hoje em si, a primeira distribuição, vai fazer 40 anos no próximo ano. É a segunda geração do negócio ali. Não dá para se repetir, mas dá para lembrar o que foi feito. Em Dubai, eles têm o frame, que é uma escultura bem legal, que é como se fosse uma moldura de um quadro. E ela está bem na divisa entre a Dubai antiga e a nova Dubai. Que é para quê? Olhar o futuro, mas não esquecer do passado. Então, quando você tem as suas raízes bem postas ali, a árvore vai crescer. Então, as pessoas hoje que entendem a cultura da empresa, ela entende o quê? Que a raiz ali está forte. Eu quero ser um novo galho ali, quero ser uma nova raiz que vai permanecer por muito tempo ali e que vai fazer com que essa estrutura fique de pé. Então, o alicerce ali é muito bom. Então, isso, quando você tem cultura, quando você tem um entendimento do que foi feito para criar esse negócio, do que é feito para se manter esse negócio, você vai ir junto. Né? Vai manter as mesmas essências do negócio. Né? Então, quando a gente fala que a nossa empresa é uma porta aberta, um livro aberto ali, eu quero que o nosso colaborador, nosso funcionário ali entenda que ele também tem que ser transparente, que ele também tem que ser verdadeiro. A gente não omite nada. Não é um negócio de falar, não vou falar quanto fatura para você, porque você tem a sua meta aí, cumpre a sua... Não é isso, cara. Sua meta tá aqui por conta disso, disso, disso. Você fez esse resultado no mês passado, o ano passado, ou enfim, isso já aconteceu. Tá aqui, os nossos resultados são esses, a nossa margem é essa. Porque aí o cara vai entender que a transparência, ela é uma essência do negócio. Isso eu tô falando do nosso negócio em si. Ser transparente. Isso é um dos valores. Ser honesto, né? Então, os valores são atrelados à cultura, à essência do negócio. Então, isso eu aprendi muito. Ninguém vai chegar hoje e falar que a Disney tem que ser diferente por conta disso. Ela vai se adaptar. Mas ela entende que os valores e a cultura criada lá pelo Walt Disney, porque ele criou esse mundo da Disney, ele vai ser mantido. Então a gente pode buscar objetivos diferentes do que lá atrás. Mas a nossa raiz, a nossa cultura, ela tem que estar firmada ali. Né? De entender quais são os motivos que eu estou aqui. Isso até o Simon Sinek tem o livro do porquê. Né? Comece pelo porquê. E ali é bem definido o que eu acredito do negócio. Cara, a gente está fazendo isso por quê? Porque isso. Sempre deixar transparente a cultura. É algo que no Brasil, às vezes, a gente vê muito o cara se esquivar de responder uma pergunta, ou de que fez, ou como é que chegou até ali. Cara, por quê? Você acha que as pessoas vão roubar a sua ideia? Vão fazer... Seja diferente, se renove. Acho que isso é algo que a gente tem que evoluir ainda como povo, como Brasil.
ser o mais transparente possível. Você... Cara, tu sabe que assim, esse negócio de cultura, pra mim, é um ponto, talvez um dos pontos que eu mais tenha aprendido a importância nos últimos anos. Quando eu saí da indústria, e aí que eu comecei a estar mais conectado com esse ambiente de inovação, de startups e tudo mais. Nas primeiras palestras que eu fui, né, lá na CAT, na Associação Catarinense de Tecnologia, se falava muito sobre cultura, né, sobre a importância da cultura e tal e tudo mais, esse conceito todo que veio do Vale do Silício, né, da importância da cultura e tudo mais. E, cara, já falei isso aqui, assim, e sem vergonha nenhuma. Na época eu escutava aquilo e falava assim, cara, que papo furado, né? Eu ficava pensando nisso. E depois de um tempo, cara, que eu fui avançando, fui entendendo, fui implementando as coisas e aprofundando na jornada, que tu começa a perceber as coisas de uma outra forma, eu comecei a entender o valor da cultura. Porque, assim, fazer execução, tu tem que ter muito alinhamento de valor com quem está do teu lado, né? Sim. E aí depois eu comecei a perceber que a cultura sempre existiu na minha volta, porque, assim, tem empresas que tu te adapta melhor, tem empresas que tu vai bem e tal, e depois quando eu comecei a fazer o paralelo, eu falei, cara, nessa empresa foi maravilhosa porque eu estava muito alinhado àquela cultura, por isso que funcionou, né? E na outra talvez não tanto e tal, com aquele líder talvez não tanto e tal, né? Agora com a Sellers, por exemplo, a gente tem uma questão de cultura que é metodologia e resultado. Cara, isso está muito forte na nossa cultura, né? A gente internamente, todas as áreas, tem muito processo e métrica e cálculo, e a gente acompanha e tal, o resultado, e que também traz um outro valor, que é permitir o erro. Sim. Porque, assim, dentro das Sellers, como a gente mede muito, a gente não tem medo de errar, de errar e achar um erro. Pelo contrário, a gente entende que o erro faz parte da melhoria do processo. Ele é fundamental. Ele é fundamental. Né? E, cara, é muito interessante que, assim, tem pessoas que entram nas Sellers e colam e falam assim, cara, entendi, faço e tal, puta, errei aqui e já vi uma outra solução que é assim, vamos ver como é que eu vou testar. A gente fala, vou testar, né? Vou testar. E tem gente que não, tem gente que entra ali e fala assim, cara, não, aqui é muita pressão, porque estou sendo muito medido, né, e tudo mais. E tudo bem, né? É uma questão de cola cultural. Hoje, cara, lá no grupo, tá? Além dos valores de transparência e tal, tem algum outro que tu possa destacar, assim? São vários os valores, né? E aí eu linko que a cultura é valor. Os valores têm que estar entranhados na cultura da empresa, né? Então, hoje, a gente falar de transparência, de honestidade, a questão hoje, que no Brasil, nos últimos anos, aí não querendo entrar nessa esfera política em si, mas sim, a corrupção ela é algo que isso vem... Sim. Não estou falando de governos recentes. Estou falando de quando o Brasil foi descoberto. Sim. Vamos dar ali um espelho pro índio e... Pô, sim. A conversa que nasce com Pedro Álvares. E isso é algo que, quando a gente chega em alguns ambientes, ainda existe. Né? O cara querer comprar... eu vou comprar seu, mas você tem que me dar X. Às vezes o X não pode ser... Cara, para. Então isso é algo que a gente preza muito, porque se nós queremos um país melhor, o fim disso, a gente não pode se envolver nisso de nenhuma maneira. Isso eu falo de pequeno, não estou falando nem de dinheiro, nem... Cara, eu vou ter vantagem porque eu vou levar pro cara um brinde. Cara, não, entregar, presentear, ser parceiro das pessoas é uma coisa. Eu acho que isso é válido, você... não é presentear a palavra, mas seria recompensar, ou seja... Reconhecer. Reconhecer os valores das pessoas que estão alinhados com você. Né? Então, isso a gente busca não só dentro da distribuição, mas sim com os nossos parceiros. Né? Então, se eu tiver um parceiro que não tenha o alinhamento com o nosso, não tem o porquê ter. Perfeito. Porque isso vai acabar influenciando dentro da nossa operação. Então, quando eu falo, às vezes, de transparência, isso é com os fornecedores, com os nossos funcionários, mas a ética do negócio, a ética de cidadão, de
de pessoa também ela é entre empresas. Não adianta eu trabalhar com uma empresa que não acredita naquilo que nós acreditamos, né? Então, se eu tenho um parceiro fornecedor, a gente está alinhado. Se eu tenho um parceiro que vai vender os nossos produtos, temos que estar alinhado. A gente não entra nesse jogo de vamos jogar conforme o jogo. Cara, nosso jogo está bem definido. É esse. Vamos ser parceiro? Vamos ser parceiro. Vamos ser parceiro até eu precisar de... Não, isso não funciona. É óbvio que se o cara me pede uma ajuda, pede alguma coisa para evoluir o negócio dele, vamos ser parceiro. Porque eu vou investir junto com ele, como ele está investindo em mim. Agora, quando é um negócio que é para um só ganhar, para o negócio ali. Então, a ética eu acho que é algo muito forte nos valores e entre não só com a relação empregatícia, e sim dos parceiros comerciais também. Legal, cara. Cara, estamos chegando aqui no nosso... Cara, já tá quase 1 hora aqui, velho. E passa voando. Tem bastante conversa, né? Dá pra fazer mais uns 5 episódios, eu acho. Mas, cara, assim, pra gente ir pra uma linha final, assim, eu queria explorar um pouco esse ponto contigo. Tu falou ali sobre a questão das regras, né? De deixar mais objetivo, assim. Aqui na Sellers, cara, isso permeia nosso assunto, né? Aqui como empresa, enfim. Aqui na Sellers a gente está muito voltado a não só a medição de um resultado, que é o que nas áreas comerciais em geral é muito falado, tá? E o número, mas a gente é muito voltado, obcecado por melhoria do processo, né? Ou seja, cara, vamos melhorar uma frequência de carteira, vamos melhorar um preço médio, vamos melhorar uma margem, vamos dar KPIs para deixar esse jogo mais claro, né? É justamente para dizer pro vendedor o seguinte, cara, para tu ser o cara, tu precisa fazer isso aqui. Se tu fizer isso aqui, tu sabe que tu tá no caminho certo, né? Sim. É mais do que o número, né? É o processo. Como é que é lá, cara, no grupo, assim? Como é que vocês olham isso hoje lá dentro? Como você disse, às vezes eu vou medir um faturamento. Faturamento. É óbvio que todo distribuidor, toda indústria, todo parceiro comercial visa faturamento. É o ponto 1. Mas o faturamento, às vezes, ele é só imediato. Então, se você mede outras KPIs ali, outras situações, você vai atingir o faturamento, não necessariamente imediatamente, mas você vai atingir esse faturamento. Então, a frase famosa, já ouvi de Benjamin Franklin ou Ford, eu não me recordo ou Clarice agora. Lispector. Deve ser alguém que a falha no planejamento é o planejamento para falha. Então, quando Legal. você planeja um negócio, você coloca as regras, coloca os objetivos e como nós vamos chegar nesses objetivos, que aí é o faturamento final em si, é mais fácil o jogo. Então, o que a gente tenta definir dentro das empresas aqui é ser o mais objetivo possível. Menos é mais, às vezes. Sem dúvida. Então, assim, não adianta eu criar o cara, você vai fazer isso. Não, vamos, nessa primeira semana, vamos buscar isso. Nesse semestre, nós temos um objetivo tal, mas aí você não pode deixar muito longo. Você tem que repartir essas etapas. Metas menores sempre são mais eficazes, né? Sempre mais eficazes. Então, isso é complexo. Isso a Sellers tem um objetivo que ajuda muito nesse sentido, da gente ter mais velocidade nessas tomadas de decisões, nesse planejamento. Né? Então, isso é algo que a gente busca para o quê? Para o resultado final ser atingido de forma de excelência. Eu já tive vendedores ali que faturamento altíssimo, legal, mas e aí? Como foi atingido isso? Foi da maneira que nós entendemos que esse faturamento alto vai se manter por um bom período? Ou é um faturamento ali no último sino ali, naquele momento que precisava atingir o resultado e fez algo que saía fora do normal? Não tem valor. Então, ouvi muito nas imersões que é a Surama, com quem eu fiz, e ela tem uma frase que sucesso é resultado sustentável. Perfeito. Então, excelente frase. Se a gente não tem um resultado ali que foi criado em cima de uma base, ele vai desmoronar. E aí você não tem sucesso. Então, quando ela diz essa frase, isso me marcou muito. É muito forte, assim, de excelente realmente frase. Temos que criar a base. Criou a base, planejou, o resultado, o sucesso, ele vai acontecer.
Talvez não na velocidade que nós necessitamos, muitas das vezes, mas se você, como eu disse antes lá, se você acredita, vai que vai acontecer, vai chegar. Né? E é aí muito da tua história que eu vejo cada dia mais se concretizando, de você pontuar tudo que você vem fazendo até agora, da nossa parceria, Sim, há um tempo atrás, bastante tempo dentro já. da indústria. A gente vê que isso vai acontecer porque você criou base. Sim. Né? Você não chegou do nada para falar, estou aqui com essa solução. Não, você tem uma base, você tem a vivência, você sentiu as dores, você sabe o que é necessário para que isso aconteça. E é isso, como líder, como gestor, a gente tem que entender com a nossa equipe. Olha, a gente já fez, a gente já viu isso acontecer. A gente foi para algum lugar estudar, ouviu um parceiro fazendo isso. Vamos acreditar, vamos junto. E aí a gente cria essa base para um resultado final. Então é assim que nós medimos hoje o resultado. Eu não tenho uma avaliação direta da nossa equipe comercial de o resultado, ok, legal. Se não atingir o resultado, demissão. Eu sou contra aquele negócio, não atingiu em tal período. X tempo. Cara, às vezes não atingiu por vários motivos. Vamos entender quais são os motivos. Perfeito. Não adianta eu bater na pessoa, não sei o que aconteceu. Né? Eu não fui lá, eu não vivi aquele dia a dia. Então vamos fazer a autocrítica, claro, a pessoa faz a autocrítica e depois a gente faz a crítica geral, construtiva. Às vezes o resultado não foi atingido por alguma coisa que fora do negócio, que não tem como nós controlarmos. Exato. Né? O fechamento de uma fábrica que sustentava a cidade, né? Nós sofremos muito em Ribeirão Preto com entre safra, né? Que a safra prejudica a circulação de dinheiro ali na região. Claro. Então isso a gente tem que entender também. Não é só resultado. Óbvio, a construção ela é feita para o resultado. E a construção está sendo bem feita? Vamos acreditar que o resultado vai acontecer. Né? Então isso faz parte do pensamento aí a longo prazo. Não adianta a gente pensar o que eu quero ser amanhã. O que eu quero ser daqui a 10 anos. Né? Sensacional, cara. Sensacional. Tem uma frase pra gente fechar, tem uma frase que eu gosto bastante, a gente usa bastante nas sellers, que é a gente não controla resultado, né? A gente controla processos, né? E processos bem executados geram grandes resultados. Né? Exatamente. Então é uma consequência de uma série de gatilhos e não simplesmente um número lá que surge, né? Como é que é a frase que tu falou ali da Surama, como é que é? O significado de sucesso é resultado sustentável. É isso. Cara, grande papo. Obrigado aí por ter vindo, por ter topado, por ter compartilhado com a gente aí essas histórias e tudo mais, cara. Assim, quero te deixar aí a palavra para te passar o teu recado final e também para dizer assim como é que as pessoas podem te achar, enfim, para mandar trocar uma ideia, enfim. Legal. Eu que agradeço aí a atenção, o espaço que você deu essa oportunidade aqui para eu poder falar. Estou à disposição. Quiser conversar sempre, quiser fazer algum outro bate-papo. Vamos, com certeza. E até quem estiver ouvindo também, quem estiver nos assistindo aí e quiser conversar sobre negócios, cara, é o que eu mais gosto de fazer. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu acredito no que eu faço. Né? Falar de pessoas, falar de negócios é algo que me encanta. E é por isso que eu tento estudar cada dia mais isso. Mas eu tenho o Instagram, né? O @JoãoMalgarim. Né? Tenho o LinkedIn, João Otávio Malgarim, tá? É só acessar, a gente bate um papo legal aí também. Show. E, cara, a gente vai deixar aqui nas descrições do vídeo aqui também os contatos para já clicar direto e já falar lá com o João. João, cara, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, né? Aquela velha mensagenzinha popular, cara, like, te inscreve aqui, compartilha. Espero que a gente esteja trazendo conteúdo de qualidade e grandes papos aí como esse com o João hoje. E para quem quiser saber um pouquinho mais das sellers, entra lá no nosso site que está aqui também e agenda uma demonstração e vamos bater papo também, vamos se conhecer e quem sabe a gente até pode se ajudar. Valeu, até o próximo episódio aí. Valeu, João. Obrigado, tchau. Falou.